E nós precisamos vencer aquilo que tem nos impedido de viver aquilo que Deus tem para mim e para você. Aqui no verso 27 diz: mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: se tu és Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. O mais interessante de tudo é você entender que Pedro ele andou sobre as águas. Ele pode ter afundado, mas ele andou. O que fez Pedro afundar, as águas submergir a vida de Pedro, foi os olhos de Pedro que foram tirados de Jesus. Ele começou a olhar para o vento, reparando a força das águas, reparando aquele escuridão. Ele começou a olhar o cenário que ele estava passando. Mas Pedro andou sobre as águas. Enquanto ele estava andando, olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Pedro começou a afundar quando ele começou a tirar os olhos de Jesus e olhar para as circunstâncias. O medo ele aparece de muitas formas, né? Hoje nós podemos olhar para que tipo de medo nós temos. Mas Glaucia, medo de quê? Gente, se nós formos olhar, existem vários tipos de medo. E talvez você esteja enfrentando um. Talvez o meu medo que eu enfrento não é o mesmo que você. Tem muita gente que tem medo do futuro, tem medo da rejeição, tem medo de perder as coisas. Então, medo do futuro é aquela pessoa que está com uma ansiedade muito grande sobre o que ainda vai acontecer, né? E a palavra nos ensina para nós não andar ansiosos por coisa alguma. Será que você tem tido esse tipo de ansiedade, o medo, né? Tem tido ansiedade, medo do futuro? Que tipo de medo tem tirado a paz que o Senhor prometeu para você? Será que é o medo da rejeição? Tem muitas pessoas que têm medo de ser rejeitado. Ele, por receio de não ser aceito por todo mundo, de não ser amado, de não ser valorizado, de não ser validado, acaba fazendo o que não é para fazer somente para ser aceito. Não diz não quando é para dizer não, sempre diz sim para todo mundo, simplesmente para não ser rejeitado. Só que Deus ele nos ensina, né, nos dá o seu amor. É aonde vem para nós a verdadeira identidade que nós temos nele, de sermos amados, de sermos protegidos, de termos o nosso valor, antes de qualquer coisa, a nossa identidade em Deus. Se nós não tivermos essa identidade, sabemos que realmente somos, nós iremos sofrer emocionalmente. E uma dessas consequências é o medo de ser rejeitado. O medo de ser rejeitado e acabamos sendo escravos emocionalmente por outras pessoas, para sermos abraçados por ele. Acabamos deixando de viver a nossa própria vida e os nossos próprios desejos. Às vezes você tem medo de perder. Isso, perder pessoas, oportunidade, estabilidade, sonhos. Às vezes você não começa algo porque você já tem aquele sentimento de perder, né? E se eu perder? Eita, eu vou construir isso, e se eu perder? Você tem tanto medo de perder que o medo te impede de você dar o próximo passo, porque você tem medo de tudo. Muitas das vezes o medo que revela quando tenta controlar tudo. Você tenta controlar tanta coisa que você tem medo de isso, quer dizer, essa parte de controlar tudo se torna talvez uma consequência, talvez não, acho com toda certeza, né? Quando você tem medo de muita coisa, esse medo vai fazer com que você queira controlar todas as coisas, né? Controlar tudo, e aí você vem com sobrecarga emocional muito grande, você não vai dar conta de tudo. Mas aí você vai ficar nessa ameaça todos os dias. Eu preciso controlar, eu preciso fazer, por causa disso, por conta disso. Então vem uma sobrecarga muito grande para você. Então talvez você tenha esse medo de perder as coisas. Talvez você tenha medo do fracasso. Será que você tem medo de fracassar? A sensação de não ser suficiente. Deus ele não nos chama para sermos perfeitos, mas para sermos fiel, sabe? Para termos testar praticamente a nossa fidelidade. O Senhor não nos chama para ser perfeito, mas com o coração disposto todos os dias. Dizer, Deus, olha, não sou perfeito, mas eu estou aqui, eu quero mudar. Nós precisamos todos os dias ir para a presença de Deus e dizer, Deus, olha, eu não sou perfeita, eu não sou perfeito. Eu sei que o Senhor me chamou sabendo que eu não sou perfeita.
Mas Ele nos chamou para viver uma vida com Ele. E quando nós estamos em Deus, aquilo que não é dele sai de nós. Se todas as vezes nós buscarmos o Senhor diariamente, constantemente, aquilo que é pecado em nós começa a não fazer mais sentido. Aí eu pergunto a você, você tem buscado isso em Deus todos os dias? Você tem pedido a Deus para tirar o medo de dentro de você? Se você não tirar o medo de dentro de você, você não vai conseguir dar o passo de fé e começar a viver o extraordinário. Tem gente que não começa algo por medo de fracassar. Eu não vou começar porque eu sei que não vai dar certo. Eu não vou fazer isso porque eu sei que não é para mim. Mas e isso? A dúvida. Então, nós precisamos, antes de qualquer coisa, nomear que tipo de medo nós estamos sentindo. Talvez você esteja passando pelo medo espiritual. Como assim, Glaucio? As lutas internas dentro de você, a culpa, a sensação de distância de Deus. Você sente que você está cada vez mais distante do Senhor. Você não ora mais, você não lê a Bíblia, você não vai mais à igreja, você não se relaciona mais com pessoas que falam sobre a palavra. Você sente, você tem essa sensação. Ou você tem medo disso. Você até está bem, mas você tem medo de desviar. Que tipo de medo você está enfrentando? Porque uma coisa agora, eu tenho medo, eu tenho temor a Deus. Só que deixa eu te dizer, temor é diferente de medo. Temor é quando você tem respeito, sabe? É quando você tem reverência. É quando você diz assim, olha, eu não posso pecar porque existem consequências. Você entende as coisas. Não, eu não vou fazer por medo. Eu não vou fazer porque ele vai me castigar. Eu vou... Não, é diferente. É quando você honra o Senhor. É quando você reconhece quem é Deus na sua vida. Então eu não sei se você tem tido medo de alguma coisa. Mas eu quero que você, nessa manhã de terça-feira, você nomeie que tipo de medo você tem enfrentado. O que tem adoecido o teu coração, que tem te paralisado. O medo, ele nasce das incertezas. Queremos garantias, queremos respostas rápidas. Mas a gente sabe que tudo isso vence quando nós vamos com a fé. A fé é acreditar em algo que os nossos olhos ainda não enxergam. Se você for ler lá em Hebreus, você vai ver que a fé é a certeza das coisas que os meus olhos ainda não enxergam. Mas eu creio. E eu sei que o Senhor vai fazer isso se tornar verdade. Então eu trago à existência o que ainda não existe. E como é que amanheceu o teu coração nessa manhã? Será que você está com o coração cheio de expectativa no Senhor, de que as coisas vão cooperar para o teu bem? Ou você está com o coração cheio de medo? Medo do fracasso, está distante de Deus, medo do futuro, você deve estar ansioso, medo de ser rejeitado. E se eu tomar essa decisão, esse posicionamento, será que os meus amigos vão estar comigo? Tem muitas pessoas que não querem aceitar viver uma vida diante do Senhor, porque sabem que os amigos vão rejeitar. Os amigos de farra, os amigos que... Gente, quem é amigo vai estar com você a todo tempo. Quem é amigo, quando você diz, eu vou abrir um negócio, ele vai te apoiar. Quem é amigo de verdade, você diz, eu vou aceitar Jesus, eu aceitei Jesus, eu vou viver a vontade de Deus. Mesmo que a outra pessoa não vá, ela vai dizer assim, muito bem, ore por mim. Tem gente que diz assim... E não impede daquelas pessoas seguirem a vida. Mas olhe que tipo de pessoas estão ao teu redor. São pessoas que te impulsionam para viver aquilo que você deseja. Ou se são pessoas que te diminuem, que te retraem, que te faz estar mais longe da vontade de Deus. Que tipo de pessoa você tem andado? Nós precisamos todos os dias estar buscando isso em Deus. Então Deus, ele não ignora. Deus, ele não ignora os nossos medos. Em várias passagens da Bíblia, ele diz, não temas, não temas. São várias passagens que a palavra nos mostra que nós não devemos ter medo. Então, esse sentimento de estarmos sozinhos está aqui dentro da nossa cabeça. Porque Deus, ele está conosco a todo tempo. Amém? Então, que hoje você venha fazer a sua oração. E dizer, Deus, tira de mim o medo. Tira de mim aquela sensação de, será que vai dar certo? Do medo do fracasso. Deus, me ensina a dizer não. Eu estou dizendo não, eu estou dizendo sim a tudo, porque eu tenho medo de ser rejeitada.
Talvez você não diga não às pessoas por medo de ser rejeitado, porque um dia você foi rejeitado. Talvez pelo seu pai, talvez pela sua mãe, talvez por uma amizade, talvez você tenha algo, uma sensação de algo que já aconteceu com você, que foi tão doloroso, que você diz, eu não vou rejeitar mais. E aqui eu não estou dizendo pra você dizer não a todo mundo, estou dizendo para você ter em Deus aquilo que é necessário para você. E quando nós temos esse equilíbrio emocional, a gente aprende a dizer não. Então o medo é uma sensação natural do ser humano. É algo que acontece diariamente que a gente precisa vencer. Só que tem dois tipos de medo. O medo saudável, né? Que é o medo que nos faz pensar, refletir, será que isso é para mim? Né? Até o medo tem um lado bom, a gente analisa um pouquinho mais, analisa os perigos, então esse medo é normal. É um medo saudável. Ou é um medo excessivo? Porque o medo excessivo, ele tem um problema. Ele paralisa a nossa vida, ele rouba a nossa paz, ele nos impede de viver, de confiar e de avançar. Que tipo de medo você tem sentido? Nós precisamos entender que o Senhor não nos deu esse espírito de medo. Nós precisamos avançar. O que foi que Deus colocou no teu coração? O que foi que Deus já disse para você? Vai que vai dar certo. E você tem tido medo. Pedro, ele não teve medo. O problema de Pedro foi distorcer a sua visão. Ao invés de continuar olhando para Jesus, desistiu. Quantas vezes Deus já nos deu sonho? A gente até começou, mas no meio do caminho você disse, isso não é para mim. Tá muito difícil. Não é? Isso não acontece só com você, acontece também comigo. Várias vezes eu comecei algo dizendo, agora vai dar certo. E quando estava tudo começando a seguir, o medo me fez dizer, isso não é para mim, eu parei. Quantos sonhos nós temos aqui, ó, no nosso caderninho, que não foi colocado para frente por conta do medo. Nós precisamos vencer o medo. Estou com medo excessivo, mas tenho lutado para vencer. Amém. Amém. A primeira coisa que a gente precisa fazer é nomear o medo. É dar um nome. Que tipo de medo você tem tido? Porque quando a gente nomeia, fica muito mais fácil a gente vencer. Ah, eu tenho medo disso, eu tenho medo do futuro, eu tenho medo de ser rejeitado. Ah, eu tenho medo do abandono, que é, no caso você vai dizer sim a todo mundo para não ser rejeitado. Então, talvez seja o medo do... Que tipo de medo você está sentindo? Você precisa... A primeira coisa é nomear que tipo de medo. Então, leia essa passagem. Leia esse versículo que eu citei para vocês. Essa passagem mostra que a fé, né? A fé de Pedro faz ele sair do barco. O medo faz Pedro afundar. Jesus, ele não abandonou Pedro quando Pedro clamou por ele. Quando Pedro começou a afundar. Jesus não abandona. E é assim comigo e é assim com você. Mesmo que você tenha tido toda certeza de que aquilo que você vai fazer vai dar certo, e durante o processo você diz, não é para mim. Jesus, ele não vai virar as costas dizendo, disse a você que vai dar certo e vai embora. Não. Se você clamar, Jesus te socorre. Então Jesus, ele não abandonou Pedro, ele não vai abandonar você. Ele não vai me abandonar. E muitas das vezes nós somos como Pedro. Enquanto olhamos para Jesus, a gente consegue andar. A gente consegue continuar. Quando focamos em outra coisa, nas situações, nas contas, nas feridas do passado, na ansiedade do futuro, aí a gente começa a ver os problemas, as tempestades e começamos a submergir, permitir que as águas venham nos submergir. A gente começa a afundar. O mais bonito de tudo isso é que Jesus, ele entende. Jesus, ele entende. Ele nos compreende. Ele sabe que somos falhos. E ele nos socorre. E foi assim com Pedro, vai ser assim comigo e com você. Quando Pedro começou a clamar, Jesus estende a mão. Amém? Jesus estende a mão e tira Pedro daquela situação. Ele estende a mão de forma imediata. Aí eu te pergunto, nos dias que você está assim, que você acha que não vai dar certo, que você quer desistir, que você está com medo de tudo, a quem você clama?
Porque Pedro clamou por Jesus. Imediatamente veio socorro para Pedro. Às vezes a gente, diante de todas as adversidades, a gente clama por nome de pessoas. Tá. A quem você tem clamado? Talvez você tenha desistido de continuar. Porque acha que está sozinho. Você não está sozinho. O barco significa a nossa zona de conforto. O barco significa a zona de conforto. Enquanto você não sair do barco, as coisas não vão acontecer. Só que a história de Pedro fica um alerta para mim e para você. Aonde estão os nossos olhos? Os nossos olhos estão fixados em quem? Está olhando para Jesus? Olhando para os problemas. A história de Pedro nos dá a oportunidade de refletir. Ele foi o exemplo para mim e para você que não é bom olhar para os problemas. Que não é bom olhar para os outros lados. Somente para Jesus. Então que hoje seja o dia em que você diga, Deus me perdoa, eu estava olhando para o problema, eu estava olhando para o meu casamento, eu estava olhando para as contas que eu tenho para pagar, eu estava olhando para tudo, menos para Jesus. Então o Senhor nos convida hoje a olharmos para Ele, a sairmos da nossa zona de conforto, que é o nosso barco, e começarmos a andar diante daquilo que Deus tem para mim e para você, só que olhando somente para Ele. Vai ter momento que você vai se assustar olhando para o tempo para outro. Se você vê que está afundando, clama por Jesus. Mas não desiste. Não desiste de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Nós precisamos vencer qualquer que seja o nosso medo. A fé não significa ausência de medo. A gente precisa entender isso todos os dias. A fé não significa ausência do medo. Significa confiar em Jesus, apesar do medo. Eu não sei que tipo de medo você tem enfrentado. Eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado. Mas que você venha entender que Jesus está com você. E que ter fé e exercer isso não vai tirar o medo. Mas você precisa buscar para que a fé seja maior do que o teu medo. Amém? A fé você já viu uma frase assim, que a fé é o medo andando? Nós precisamos todos os dias entender que... Tem gente que diz assim, tá com medo, vai com medo mesmo. Nós precisamos crer, nós precisamos avançar. E Jesus, ele tem isso para mim e para você. A força que nós precisamos em Deus, nós já temos. Nós temos uma palavra aqui poderosa, que vai nos trazer força e coragem todos os dias para avançarmos e vivermos o melhor. Às vezes a gente acha que as pessoas que estão vencendo na vida foi uma mágica. Não foi, gente. Tem ali, regado, tem um choro. Então eu sempre falo, né? Semana passada eu compartilhei com vocês sobre o de repente de Deus e do nada. As coisas não acontecem para nós do nada. Existe um choro, existe uma entrega, existe uma semente. Às vezes você olha para a vida de alguém e diz, do nada aquela pessoa foi prosperou, do nada aquela pessoa transformou a sua vida. Não é do nada, gente. Tem gente orando, tem gente correndo atrás. E você está como? De braços cruzados, esperando que o milagre aconteça? O milagre acontece para quem se movimenta. Nós precisamos nos movimentar em prol do nosso sonho. Nós temos que nos movimentar em prol dos nossos desejos. Então as coisas não acontecem do nada. São respostas de orações. São sementes que estão sendo plantadas todos os dias e que talvez você não esteja fazendo. Você quer muito que Deus faça algo na sua vida, na sua família, você nem ora, você nem busca, você não sai do barco para Deus começar a fazer algo na tua vida. Você quer muito que Deus transforme a tua vida, mas como se você está dentro do barco? Ah, Glaucia, mas Pedro afundou. Sim, Pedro afundou porque ele olhou para o problema, mas ele andou. E nos ensina hoje que nós precisamos sair da nossa zona de conforto, que é o barco, mas não tirar os olhos de Jesus. Os problemas existem, vão existir, as adversidades da vida vão aparecer, problemas vão acontecer, a gente vai aprender a solucionar com Jesus. Mas o medo não pode nos impedir de acessar aquilo que Deus tem para nós. O que você tem tirado os olhos de Jesus? Para você refletir hoje, aonde estão os teus olhos? Para onde eles estão olhando? Para o problema? Para o problema que você não consegue resolver? Teus olhos estão olhando para Jesus, crendo que Ele vai fazer um milagre? Em que direção estão os teus olhos? Qual o barco
né? Deus está te chamando para sair pela fé. Qual é o barco que o Senhor está te chamando? Por que qual barco, Glaucio? Porque a nossa vida ela é dividida assim. É o barco da emoção, é o barco do relacionamento, nossa vida espiritual com Deus, é o barco da nossa vida financeira. Qual é o barco que o Senhor está dizendo, olha, sai daí da zona de conforto, vem ter experiências comigo. Mesmo diante de todas essas coisas aqui que Pedro passou, ele teve experiência com Deus. Ele saiu do barco, ele vai contar. Se você for, a gente passa o dia todo aqui falando. Porque essa passagem nos ensina muita coisa. Em que tipo de barco, qual barquinho que o Senhor está dizendo assim, olha, sai dessa zona de conforto, vem até mim pela fé. Em quais áreas o medo tem sido maior do que a tua confiança em Deus? Você tem tido tanto medo que parece que o medo é bem maior do que Deus na tua vida. Em qual área dessa você tem permitido que o medo reine, te impedindo de não acessar? Quando as dificuldades aumentam, você se afasta ou você clama por Jesus? Porque tem muita gente que quando o problema começa a surgir, ele vai embora. Ao invés de você se aproximar mais de Deus e buscar socorro no Senhor, vai embora. Então, quando as dificuldades ela começam a acontecer, quem é você? Você é a pessoa que busca a presença de Deus ainda mais ou é a pessoa que começa a reclamar, murmurar, porque quando era assim, porque quando eu estava no mundo não era tanto problema, porque quem é você? Você é a pessoa que se aproxima mais de Deus ou é a pessoa que se distancia? Nós precisamos ser a pessoa que clama mais por Jesus. Me salva. Pedro clamou. Jesus imediatamente estendeu a mão e pegou Pedro e colocou no barco de novo. Não tenha medo de viver o melhor de Deus. Não permita que o medo te impeça de acessar aquilo que Deus tem para você. Saia da zona de conforto. Comece a se mover em prol daquilo que Deus tem para você. Mas coloque uma coisa no teu coração. Você não está sozinho. E não olhe para as dificuldades, porque elas vão existir. Você precisa olhar para Jesus. E quando os problemas começarem a surgir, não se afaste, clame por Ele. Amém? Nós precisamos ter mais intimidade com Deus. Nós precisamos entender o que essa palavra está nos ensinando. Nós precisamos ter mais da presença de Deus nos momentos difíceis da nossa vida. Precisamos clamar por Ele porque Ele tem socorro para nós. Não permita que a dúvida afunde aquilo que Deus tem para você. Não permita que a dúvida afunde sua fé. Todos os dias levante e diga, Deus, eu estou com pouquinho de fé, mas eu tenho. Vai ser um dia abençoado. Comece a usar aquilo que Deus te deu, o poder da palavra. Comece a profetizar sobre aquela área em que você tem tido medo. Deus, eu profetizo que vai vir coragem do céu para a minha vida. Eu tenho medo disso. Nomeie o tipo de medo que você está enfrentando. Vai para a presença de Deus. Aqui, Deus, o que eu tenho é o medo do fracasso. Ou aqui, Deus, eu tenho medo de ser rejeitado pelas pessoas. Deus, eu tenho medo de quando eu começar a dizer não, as pessoas me rejeitem. As pessoas digam, você mudou. Se é em prol da minha felicidade, em prol da minha vida com Deus, eu vou aprender a dizer não, sim. Então nós precisamos vencer isso todos os dias, amém? Então saia da zona de conforto. Saia do barco. Venha ter experiências com Deus. Confesse ao Senhor os teus medos, as tuas dores, as tuas dificuldades. Dê um passo de fé. Que tipo de fé, que tipo de passo você vai conseguir dar hoje para ter mais de Deus? Então, de uma forma muito prática, ore antes de agir. O que você vai se posicionar hoje? Ore antes de agir. Em relação ao medo. Qual é o tipo de medo? É a ansiedade? Ore. Como eu falei, o medo de fracasso? Ore. O medo de ser rejeitado? Ore. Pare de alimentar a tempestade na sua mente. Às vezes tem problema que, só tá aqui. Então, alimenta a tua mente com a palavra, com a promessa, com aquilo que Deus tem para você. Não permita que o medo te faça parar. Amém? Então, pare de alimentar a tempestade na sua mente.
Dê pequenos passos de fé. Todo dia. O que você vai fazer hoje? Gente, eu comecei, como eu disse a vocês, ontem domingo, né? Então eu sempre faço minha agendazinha da semana. E eu coloquei lá. Ontem eu cheguei, hoje eu perdi a hora, porque eu vou ter o celular para carregar. Eu escutei, gente, mas eu tava tão longe, muito cansada mesmo. Ontem eu saí, acordei 4h40 da manhã. Não, quase 5 horas, foi ontem, da manhã. Aí fui fazer meu devocional, vim pra aqui fazer a live. Ontem nem caminhar eu fui. Vim pra aqui para o salão atender. Nem almoço eu fiz, pedi uma marmitazinha. Quando eu terminei, tomei um banho e fui pro centro. Eu cheguei em casa de noite. Mas cansada, porém satisfeita. Tinha muita coisa que tava lá no meu livrinho, nas minhas anotações da semana. Aí eu chego com uma canetinha, vou lá e ó, ok. Levei o filho pro dentista, fui resolver o negócio do meu trabalho de psicanálise, ok. Fui fazer isso, ok. E a gente tem que ser assim. Glauci, no dia que eu fizer aquela listinha e não fizer, tá tudo bem. O que a gente não pode é viver uma vida procrastinando tudo e não vivendo aquilo que Deus tem para nossa vida. Mas eu preciso de um norte. Eu preciso saber aonde eu quero chegar. E isso é importante. Mas nós não podemos ficar presos, sabendo o que tem que fazer e não faz por medo, e deixando de viver uma vida de plenitude com Deus. Porque Jesus, eu vou atrair Jesus através da minha fé. Se eu não tenho fé, eu não vou me mover. E como é que isso vai acontecer? Quando a gente tiver coragem. De mesmo estando com medo, ir para a presença de Deus. Tá aqui, Deus, olha, eu tenho medo disso aqui. Eu tenho medo do futuro. Eu vivo ansioso porque eu tenho medo do amanhã. Tira de mim essa ansiedade. Vai para a presença de Deus e ora. Ah, Deus, eu tenho medo de ser rejeitado. Eu já fui tanto traído, Senhor, que eu tenho medo de ser traído. E eu ficar todo o tempo achando que tá todo... Deus está aqui, eu entrego. Não quero mais viver aflita com isso. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Às vezes você fica aí perdido no mundo, nas coisas, porque você tem medo de pedir ajuda a alguém. Não tenha medo. Amém? Peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda a alguém. Nós precisamos viver isso. Viver essas experiências. A única coisa que a gente precisa ter é manter os olhos em Jesus. Dê o passo de fé, mantenha os olhos em Jesus. E não tenha vergonha se você cair. Não tenha vergonha se por um acaso as coisas começarem a olhar para o problema. Olha, Jesus me ajuda. Eu comecei a olhar para o problema. Eu comecei a olhar para isso. Eu estou querendo desistir. Eu não quero desistir. O problema que Pedro afundou foi porque ele desistiu. Ele deixou de olhar para Jesus. Eu não vou desistir. Eu não vou tirar os meus olhos do Senhor. Então fala para Deus. Amém? Deus, ele é generoso. Ele vai entender todas as vezes que a gente pensar em desistir, que a gente pecar, que a gente cair, ele não vai nos julgar. E lembre-se das vezes em que Jesus já cuidou de você. Quantas das vezes o Senhor já te cuidou? Quantas das vezes o Senhor já te livrou? Então, ele está aí do teu lado. A palavra até diz, traz a memória que traz esperança para o teu coração. Lembra do tanto de coisas que o Senhor já fez por você. Então, enfrente. Enfrente o que Deus está te pedindo, mesmo com medo. Como eu falei, coragem não é ausência de medo. É continuar mesmo sentindo medo. Então, que hoje você olhe para você e se pergunte, qual é o passo que eu estou evitando porque eu estou com medo? Mas o Senhor está com você. Então, pense, reflita, você não está só não. Dê o passo de fé no dia de hoje. Amém? Que hoje você possa se alimentar dessa palavra. Que hoje você possa viver aquilo que Deus tem para a tua vida. E não impeça que o medo te faça parar. Glaucio, eu estou com medo. Tem um lado bom pro medo. Ele vai te olhar e ver quais são os perigos. Mas se ele está te paralisando, esse medo não é. Você precisa ter coragem para viver a vontade de Deus. Eu não teria coragem de fazer o que Pedro fez. De sair no escuro, andar sobre... Eu não teria. Então, aplauso para Pedro já. Agora, ele começar a afundar, mostra para mim e para você que não vale a pena tirar os olhos de Jesus. Amém? Então, que nessa manhã você venha nomear que tipo de medo tem te feito não continuar, não viver o melhor de Deus. Amém? Então, que hoje você decida olhar para Jesus
Que hoje você comece a andar com o seu coração cheio de fé. Todas as expectativas nele, no Pai. Amém? Então fecha teus olhos, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por mais uma palavra, por mais um direcionamento e que nós vamos estar vencendo qual que seja o medo que hoje nós estamos enfrentando. Amém? Querido Deus e querido Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez e vai fazer. Te agradecemos por essa palavra. Nos encoraja no dia de hoje a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Tira de nós o medo, a ansiedade, as preocupações, o medo de ser rejeitado, a culpa, qual que seja o medo que nós estejamos alimentando, que no dia de hoje nós viemos buscar no Senhor aquilo que desejamos. Obrigado por não desistir de nós. E obrigado porque todas as vezes que nós temos medo, que estamos afundando, o Senhor vem para nos socorrer. Obrigado por teu socorro, Pai. Em nome de Jesus, nos dá um dia abençoado, abençoa a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos e projetos. Nós entregamos diante do Senhor, porque o Senhor tem sempre o melhor para nós. Então que hoje seja um dia em que nós vamos facilitar a tua presença em nossa vida, Pai, em nome de Jesus, e que seja tudo para a tua glória. Amém. Amém e amém. Então, um dia muito abençoado. Deus abençoe a tua vida e não permita que o medo te pare, tá bom? Vai para a presença de Deus, nomeia qual é o medo que você está sentindo e diz: eu não quero mais sentir medo. Eu vou em busca de viver o meu propósito. Não me peça que o medo paralise você, tá bom? Então, Deus abençoe. Espero você amanhã para mais um devocional. Fica na paz do Senhor. Beijos.